Tudo se inicia quando Juan encara Mar com rancor e diz que se arrepende profundamente de ter declarado amor por ela. Ele afirma que agora só sente ódio. Mar tenta se justificar, dizendo que lamenta o que aconteceu com o bebê dele, mas Juan não acredita. Ele acusa Mar de ser culpada, já que estava discutindo com Camila no momento da tragédia. Mar tenta se defender, garantindo que foi até lá apenas porque Camila a insultou por ter voltado à mansão. Juan rebate, indignado, sem entender como ela pôde retornar àquele lugar depois de tudo. Em seguida, ele diz que finalmente sabe quem ela realmente é. Mar promete que ele ainda vai se arrepender por suas palavras, mas Juan afirma que não a quer mais perto dele nem de sua família, e parte decidido. Enquanto isso, Leonardo entra no quarto e anuncia a Paula que eles vão embora. Confusa, ela pede uma explicação, e ele revela que seu pai o expulsou da empresa e que, se continuar na mansão, terá que pagar por tudo o que consumir. Paula protesta, dizendo que ele também tem direitos ali. Leonardo, firme, afirma que essa foi a decisão de seu pai e que vai provar que tem dignidade. Paula pede calma, alertando que, se ele agir assim, tudo ficará nas mãos de Mar e Ofélia. Ela insiste para que ele pense melhor antes de tomar qualquer atitude definitiva. Em outro lugar, Valéria e Nicolas estão em uma reunião. Ela comenta, aflita, que Arthur não quer vê-la. Nicolas explica que o irmão está no hospital com Camila, que perdeu o bebê após uma discussão com Mar que terminou em queda da escada. Chocada, Valéria diz que a irmã jamais deveria ter voltado para aquele ambiente. Nicolas responde que apenas eles dois enxergam as coisas dessa forma. Tocada, Valéria comenta que só ele a entende. Ele, por sua vez, confessa que se arrepende de ter sido ríspido quando se conheceram, e declara que ela é linda por dentro e por fora. O clima entre os dois cresce, mas Pedro surge e os interrompe, deixando-os visivelmente constrangidos. No hospital, o médico conversa com Camila, que se mostra devastada. Ele explica que a tragédia poderia ter sido evitada se ela tivesse tomado a medicação. Camila, em lágrimas, confessa que não estava pronta para perder o bebê, pois sente que sem ele perde tudo. O doutor tenta confortá-la, pedindo que não pense assim. Susana chega logo depois, e o médico avisa que Camila terá alta no dia seguinte antes de sair do quarto. Emocionada, Susana diz que não imagina sua dor, mas promete ajudá-la a superar. Camila, chorando, teme que Juan não queira mais ficar ao seu lado. Susana garante que isso não é verdade, já que são casados, mas Camila admite que isso, para ela, não é suficiente. De volta à reunião, Valéria se oferece para ajudar nas próximas tarefas. Nicolas concorda, lembrando que ela é a imagem da marca. Ela então decide ir embora. Assim que sai, Pedro comenta que chegou em um momento ruim, mas Nicolas responde que foi na hora certa, pois estava prestes a cometer a loucura de confessar que sente algo por Valéria. Na mansão, Paula procura Luiz e pede uma conversa. Ela desabafa que, desde que se casou com Leonardo, tem suportado humilhações e grosserias de toda a família apenas por amor ao marido. Luiz pergunta onde ela quer chegar, e Paula suplica que ele reconsidere a decisão em relação a Leonardo. Luiz recorda que, antes do casamento, o filho sempre defendia os irmãos, mas, após se unir a ela, tornou-se egoísta. Paula rebate, dizendo que esse papel cabe a Arthur. Luiz, no entanto, afirma que Arthur sempre foi assim, mas Leonardo não. Ele diz que a obsessão do filho por reconhecimento começou com ela e conclui que, se ela realmente se importa, deveria deixá-lo de uma vez. Enquanto isso,
Juan garante a Camila que a perda do bebê não vai separá-los e que eles superarão juntos. Ela, no entanto, discorda, afirmando que não há mais nada que os una. Juan insiste que ela só pensa assim porque está triste. Camila admite que o mais doloroso é saber que sempre lembrará que perderam o bebê por causa de Mar. De volta à mansão, Paula reafirma a Luiz que não abandonará Leonardo, pois ele é sua família. Luiz retruca que é fácil falar isso, mas a lembra do que disse a Cecília quando ela queria ser avó. Paula justifica que não era o momento certo. Luiz acusa-a de só pensar nos próprios interesses, mas ressalta que é bom que apoie o marido, pois ele vai precisar dela mais do que nunca. Em seguida, sai, deixando Paula nervosa e em lágrimas. Valéria chega em casa e procura Mar, dizendo que não quer ver ninguém. Pergunta por que a irmã voltou àquela casa. Mar responde que só quer resolver as coisas. Valéria rebate, dizendo que, se ela tivesse contado a verdade a Juan, nada disso teria acontecido. Cansada, Mar confessa que não suporta mais essa situação. Valéria, emocionada, diz que não gosta de vê-la sofrendo e a abraça com carinho. Luiz entra no quarto de Arthur, que admite ao pai estar com problemas. Luiz vê uma foto de Cecília e comenta que seus pais foram muito duros, mas que Cecília trouxe paz à sua vida. Ele confessa que errou com os filhos. Arthur revela que estava pronto para sair de casa. Luiz admite não saber como unir a família novamente, mas promete tentar. Arthur responde que, diante de tudo o que aconteceu e do que ele agora sabe, não consegue imaginar como isso será possível. Luiz, intrigado, pergunta o que ele descobriu. No andar de baixo, Valéria diz a Mar que adoraria ficar, mas não quer encontrar Arthur. Mar observa que parece ter sido difícil o que houve entre eles. Valéria admite que nunca mais poderão se entender. Nesse momento, Priscila aparece, e Valéria pergunta o motivo de sua presença. A jovem afirma que achava que Valéria já tivesse sumido da vida de Arthur. Valéria garante que, depois de tudo o que ela fez, ele nunca mais voltará a olhar para ela. Priscila, porém, contradiz, agradecendo pelo que aconteceu entre eles da última vez, pois Arthur a procurou para se consolar, e para ela foi a melhor noite de sua vida. Em seguida, segue em direção ao quarto dele, deixando Valéria arrasada, enquanto Mar tenta confortá-la. No quarto, Arthur pergunta ao pai se ele já teve problemas com sua mãe, pois sempre acreditou que eles eram um casal perfeito. Luiz confirma que era assim e questiona por que ele está perguntando. Arthur diz que não é nada, mas Luiz insiste em saber. Nesse momento, Priscila entra e interrompe a conversa. Luiz se retira, deixando-os sozinhos. Priscila pede a Arthur que não deixe Camila sozinha nesse momento e ressalta que ela não deveria estar naquela casa terrível. Ele lembra que foi ela quem escolheu se casar com Juan. Priscila responde que sabe, mas reforça que Camila é irmã deles e que não podem deixá-la desamparada. No andar de baixo, Mar tenta animar Valéria, que diz que ouvir aquilo de Priscila foi doloroso, mas serviu para abrir seus olhos em relação a Arthur. Ela reconhece que os dois não podem mais ficar juntos. Mar lamenta, sabendo o quanto a irmã gosta dele, mas Valéria responde que carinho não basta. Ela acrescenta que, infelizmente, ainda trabalham juntos e que, se não fosse pelo apoio de Nicholas, tudo seria muito pior. Mar observa que a irmã fala muito dele. Valéria explica que é porque ele tem sido um grande apoio, sobretudo quando conseguiu sua saída da prisão. Mar, intrigada, afirma que ele não fez tudo isso apenas por justiça e que provavelmente sente algo por ela. Diz ainda que, para Valéria, ele também não é indiferente.
Valéria nega, afirmando que a irmã está imaginando coisas, e se despede, dizendo que não quer ver Arthur e Priscila juntos. Em seguida, vai embora. No aeroporto, Nicholas aguardava ansioso quando Michelle apareceu. Ele abriu um sorriso caloroso e lhe deu as boas-vindas. Curiosa, Michelle quis saber o que tinha acontecido, e Nicholas respondeu que muitas coisas haviam mudado, mas que ela havia chegado no momento certo para salvá-lo. Decididos a conversar com calma, os dois seguiram juntos para casa. Enquanto isso, Ofélia chegava à casa de Rocio, levando a escova de dentes de Arthur, como havia prometido. Rocio ficou radiante e, em retribuição, disse que também tinha algo para oferecer. Chamou por Mateus, que logo surgiu e cumprimentou Ofélia, deixando claro que havia mais por trás daquele encontro. Já à noite, Valéria bateu à porta de Nicholas, dizendo que precisava conversar e fazer uma pergunta importante. Ele a convidou para entrar, mas antes que ela falasse, Michelle surgiu com uma garrafa de vinho, cumprimentou Valéria e contou que havia levado o rótulo preferido de Nicholas. Com naturalidade, ofereceu uma taça para Valéria e, diante da pergunta direta sobre o relacionamento deles, confirmou que eram namorados, perguntando se Nicholas nunca havia comentado nada. Na casa de Rocio, Ofélia falava para Mateus que Paula tinha feito muito mal à sua filha e precisava pagar por isso. Mateus, por sua vez, comentou que seu irmão também havia sido acusado de prejudicá-la. Ofélia disse que já imaginava que fosse mentira, pois uma mulher naquela condição não se comportaria como Paula. Então, Mateus revelou que a informação que possuía não atingiria apenas Paula, mas toda a família Portilla. Ao ouvir isso, Ofélia não se abalou, e Mateus revelou: seu irmão havia sido cliente de Paula, insinuando que ela se vendia. No apartamento, Nicholas explicou a Michelle que ele e Valéria conversavam apenas sobre trabalho. Michelle se levantou para buscar o vinho, e Valéria aproveitou para perguntar por que ele nunca havia mencionado Michelle. Nicholas explicou que os dois haviam voltado a se falar recentemente, quando o pai dele adoeceu, e decidiram dar uma nova chance ao relacionamento. Michelle voltou com as taças, brindou a amizade com Valéria, que bebeu o vinho de uma vez só. Surpreso, Nicholas observou. Em seguida, Michelle contou que, já que ele não pôde ir a Boston, ela decidiu ir até ele por saudade. Os dois se beijaram, e Valéria, nervosa, deixou a taça cair, pedindo desculpas enquanto o clima ficava tenso. Na outra casa, Ofélia parecia refletir, dizendo que tudo agora fazia sentido. Mateus acrescentou que Paula havia conseguido trabalhar como modelo, mas depois abandonou a carreira. Algum tempo depois, seu irmão viu a foto do casamento dela com Leonardo. Ofélia ironizou chamando-o de tolo, e Rocio completou que a vida daquela família era uma grande mentira. Mateus então revelou que queria que Leonardo descobrisse toda a verdade sobre Paula. Ofélia questionou se havia provas, e ele disse que tinha algumas, mas seu irmão guardava mais evidências. Ofélia concordou que precisavam planejar tudo com cuidado para que Paula não tivesse como escapar. Michelle tentou ajudar Valéria a juntar os cacos do copo, mas Nicholas pediu para não se preocupar. Michelle ofereceu mais vinho, porém Valéria disse que já iria embora. Nicholas correu atrás dela, perguntando o que queria falar. Ela respondeu que não se lembrava e acrescentou que era bom Michelle estar ali, para que ele não se sentisse sozinho. Nicholas concordou, e Valéria partiu. Michelle então comentou que Valéria parecia sentir algo por ele e perguntou se ele realmente queria continuar com aquilo. Nicholas confirmou que sim. Mais tarde, Ofélia voltou para casa na vila, refletindo sozinha. Disse a si mesma que odiava aquele lugar por tudo o que viveu,
mas entendeu que agora só restavam elas, e que precisariam recomeçar dali, mesmo que fosse doloroso. Na manhã seguinte, Rocio foi até um laboratório pedir um exame de maternidade. Ao ouvir o valor do teste, ficou espantada, dizendo que era caro demais e não sabia como conseguiria pagar. No hospital, Juan foi quitar a conta da internação de Camila, mas foi informado de que já estava tudo pago. Surpreso, perguntou quem havia feito o pagamento, e Luiz apareceu dizendo que tinha sido ele. Juan tentou devolver o dinheiro, mas Luiz recusou. Ele pediu apenas que Juan cuidasse de Camila e parasse de alimentar o ódio dela contra Mar, pois sabia que a filha não queria mais sua presença. Ao se despedir, deixou Juan sem reação. Enquanto isso, Nicolas e Valéria trabalhavam juntos em uma cafeteria. Ele notou que ela estava diferente e quis saber o motivo. Valéria confessou estar magoada por ele nunca ter mencionado a namorada, ainda mais agora que Michelle morava com ele. Nicolas respondeu que não achava que precisava contar e perguntou se ela tinha algo a dizer. Valéria negou e apenas disse que ficava feliz por ele, porque merecia toda a felicidade do mundo. Na vila, Susana encontrou Ofélia e, furiosa, acusou Mar de ser culpada pela perda do bebê de Camila. Ofélia reagiu dizendo que aquilo era um absurdo, mas Susana, descontrolada, disse que se visse Mar, não sabia o que seria capaz de fazer. Ofélia, tomada pela raiva, avançou sobre ela e a enforcou, declarando que faria qualquer coisa para proteger suas filhas. Susana, em meio ao confronto, gritou que Mar nunca deveria ter se envolvido com Juan. Ofélia lhe deu um tapa no rosto e a expulsou, ouvindo ainda Susana dizer que ela carregava um sangue amaldiçoado. Sozinha, Ofélia ficou pensativa, lembrando que, se Susana soubesse da verdade, jamais diria aquilo. Na cafeteria, Nicolas elogiou Valéria, dizendo que suas fotos a representavam perfeitamente, forte, doce, mas capaz de se transformar em uma fera para defender quem ama. Surpresa, Valéria admitiu que não sabia que ele a via daquela maneira. Os dois se aproximaram, quase se beijando, quando Michelle chegou e beijou Nicolas na frente dela. Ele convidou Michelle para sentar-se com eles, e Valéria forçou um sorriso, escondendo a dor de vê-los juntos. Na vila, Rocio pediu dinheiro emprestado a Ofélia para pagar o exame, mas ela disse não ter. Rocio então sugeriu que pedissem ajuda às filhas dela, mas Ofélia recusou. Determinada, Rocio comentou que venderia algo de sua casa para conseguir o valor. Ofélia respondeu que também buscaria uma solução. Na mansão, Mar conversava com Luiz, perguntando se ele já havia tido problemas com Cecília. Luiz respondeu que tiveram um casamento feliz e quis saber o motivo da pergunta. Então, Mar contou que uma mulher afirmava ser mãe de um dos filhos dele e não desistia de procurar Ofélia. Irritado, Luiz disse que não sabia mais como impedi-la. No hospital, Arthur buscava o resultado do exame de DNA. O funcionário explicou que também utilizou a amostra de Camila como referência. Ao abrir o envelope, Arthur ficou transtornado com o que leu e imediatamente fez uma ligação para marcar um encontro com alguém. Enquanto isso, Luiz admitiu para Mar que conhecia Rocio, mas negou qualquer envolvimento amoroso. Disse que guardava esse segredo dos filhos havia anos para não expô-los, e pediu que Mar acreditasse em sua palavra. Também pediu que o avisasse caso Rocio se aproximasse novamente, e Mar prometeu que faria isso. Ainda no hospital, Juan procurou o médico de Camila para saber se ela poderia ter outros filhos. O doutor confirmou que sim e explicou que, na verdade, a gravidez era ectópica, sem condições de evoluir. Surpreso,
Juan perguntou se a perda havia ocorrido por causa da queda da escada, mas o médico esclareceu que não, e que por isso havia insistido que ela tomasse o remédio para interromper a gestação. Chocado, Juan quis saber se Camila sabia de tudo, e o médico garantiu que sim, deixando-o sem palavras. De volta à casa de Rocio, ela atendeu a porta nervosa e se deparou com Arthur. Com emoção, ele disse que era o filho que ela tanto procurava e que estava diante dela naquele momento, chamando-a de mãe e deixando Rocio profundamente comovida. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, deixe seu like e se inscreva no canal.